Carnaval. Bom, meu nome é Leonardo e antes de começar esse vídeo, peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like e também não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Sem mais, então vamos falar sobre Carnaval. Bom, esse evento tipicamente brasileiro, né, vamos colocar assim, é um marco pro Brasil todo ano, no qual é o evento que para muitos caracteriza o real início do ano. De fato acaba sendo, se a gente for considerar alguns fatores. No entanto, o que é tão interessante sobre esse evento é como as pessoas se comportam dentro dele, né? Sempre o elemento humano que é o mais interessante sobre qualquer da coisa, né? Pois humanos são por natureza criaturas incríveis que, se observadas, você nunca deixa de se maravilhar e que você consegue sempre observar coisas interessantes, o caos, a beleza junto. E exatamente isso, você vê nesse tipo de evento o como as pessoas meio que se transformam, se soltam, se cedem à impulsividade ao momento, se deixam levar vamos colocar assim, pelo ambiente no qual estão presentes. Tem todo, vamos colocar assim, o contexto, né? Às vezes o consumo de algumas substâncias, álcool, outras coisas, enfim. Isso faz com que as pessoas fiquem meio que uma espécie de transe. E junto com a música, que música é uma coisa que é um bocado poderosa e perigosa ao mesmo tempo, pois toda música ela tem um cunho hipnótico por natureza. Essa é uma parte que é um bocado estranha de se pensar a respeito, mas tudo aquilo que você fala, ouve, consome em prática, você basicamente são comandos que você joga para você mesmo. Música tem esse efeito que, se você ouve em certos estados de consciência, se tornam comportamentos ao longo do tempo, vão te afetar, goste você disso ou não. E é um bom indício, é uma boa forma de você verificar comportamentos, a ver o que a pessoa de fato consome com música, pois tendo esse efeito hipnótico, costuma se mostrar em ações da pessoa. Assim, não é uma regra, mas na prática acaba funcionando assim. Pois se você escuta repetidas vezes uma coisa, por mais que você negue aquilo, está no seu inconsciente, então irá se manifestar em um determinado momento. E essa mistura de efeitos, né? O contexto, consumo de substâncias, aquele mar de gente, leva vamos colocar assim, comportamentos que não são exatamente saudáveis. Ou dependendo de como você for interpretar aqui, mas eu não estou aqui para definir se isso é certo ou errado, se é algo bom ou ruim, não é para dar nenhum valor de julgamento, sim para simplesmente fazer reflexão a respeito do tópico, de que é um bocado estranho, especialmente se você tem a curiosidade e talvez a capacidade de ir num desses eventos e não fazer parte deles, você estar lá como observador, você ver as coisas como elas são, sem estar sob o efeito das substâncias em si, né? Você está realmente como observador, não como participante. Pois você vê como as pessoas se comportam, como as coisas funcionam, como as engrenagens giram, como as pessoas cedem aquilo que elas, vamos colocar assim, que elas anseiam por, como elas buscam aquilo que elas anseiam naquele momento de liberação novamente, no qual realmente tudo ali é permitido, as linhas se apagam e tudo fica incerto, né? Nessa incerteza você pede absolutamente tudo. E novamente, não é sobre para dizer se isso é certo ou errado, é o que acontece na prática, se você for observar. E eu convido qualquer um a ir, bom, está acontecendo agora, vai e veja por si só. Vai, sei lá, no Rio de Janeiro, em Salvador, você vai ver isso em tempo real, nos blocos, nas ruas, né? Especialmente mas mais que isso, não só o evento, mas o pós disso, né? Então, a sujeira que fica também, vamos colocar assim, as coisas que acontecem ali, que são um bocado estranhas, né? Pessoas, às vezes, fazendo sexo no meio da rua, não é algo, vamos colocar assim, ultrapassa certos limites do que a gente poderia considerar como correto, né? Como normal até mesmo. Então, ultrapassa certos limites. E indo nessa direção, é por isso que é algo tão interessante, pois à medida que essas restrições deixam de existir, você vê esses comportamentos incrivelmente que vão a extremos, né? E nisso, realmente as pessoas usam desse momento para fazer tudo que não podem fazer, né? É realmente uma válvula de escape e talvez essa seja a definição apropriada para esse evento, né? É uma válvula de escape anual no qual se pode ter o circo, no qual as pessoas soltam essas emoções acumuladas, talvez essas necessidades, esses impulsos que ficam ali presentes e que estão ali, né? E que precisam ser liberados de uma forma ou de outra. E que vem de uma única vez. E nisso tem essa explosão, que essa coisa como um todo. No entanto, é realmente... Ao mesmo tempo que não se dá pra dizer que é certo ou errado, até porque
Novamente, não se pode dizer assim, desta água não beberei, pois realmente é tirar no próprio pé. Se você falar uma coisa dessas, inevitavelmente a vida vai te forçar, ó, seja lá o que você acredite, seja Deus ou circunstância, o universo, não importa, a você confrontar exatamente o que você falou. Você será colocado numa situação em que você vai ser obrigado a fazer exatamente aquilo que você disse que nunca faria. Então, eu não recomendo que faça esse tipo de afirmação, pois a vida tende a nos dar esse tipo de rasteira. Você vai tropeçar exatamente por ter esse tipo de, vamos colocar assim, arrogância. Então, não é não para julgar isso, mas sim entender de onde vem, entender a motivação, entender o que significa, pois se você entende, mais importante, se você possui a experiência de como aquilo funciona, aí sim você pode, não atribuir um julgamento de valor, mas você tem o conhecimento para falar a respeito de alguma coisa. Caso contrário, é muito achismo, né? É muito você falar sobre ter a experiência real, genuína, é muito realmente de cair nessa falácia lógica, que é perigosa, que por natureza é ruim, isso é uma coisa ruim, é o julgar sem ter informação suficiente. É uma coisa que todos nós fazemos o tempo todo, né? E esse é o problema. Se você não tem informação, o ideal é se restringir, observar, é claro, olhar para os fatos, mas mais que isso, não. E voltando ao tópico, é necessário entender do que se trata. Ir lá e ver, né? Se você não gosta, buscar entender, mas não deixar de, vamos colocar assim, atacar algo gratuitamente, sem entender por que aquilo funciona, talvez porque aquilo talvez seja até mesmo necessário. Não que seja necessário, mas o porquê existe e o porquê as pessoas se comportam daquela forma, como aquilo veio a ocorrer. Se tem exatamente talvez uma outra motivação, é algo nefasto, talvez, se é algo que é o famoso pão e circo, talvez seja o caso, mas aí é uma outra questão. No entanto, está aí, acontece todo ano, não vai deixar de acontecer pelo futuro próximo. Então, é realmente necessário compreender o fenômeno, compreender o que motiva ele. Mais importante, entender o que motiva as pessoas a se comportarem dessa forma em determinado evento, né? Pois eu acho que é aí que entra a chave da questão, que se você entende o porquê das pessoas se comportarem assim, você entende que se remete realmente à sombra que as pessoas carregam, né? Lá no fundo é sobre isso, é o que você não pode fazer, que você reprime, que precisa ser expresso, e aquele acaba sendo o momento que será expresso. Então, é um bocado curioso. Novamente, né, essa questão do inconsciente com música é uma coisa para se tomar muito cuidado. Você ficar num ambiente, basicamente, em estado alterado de consciência, ouvindo talvez algo que não seja alinhado com aquilo que você quer, não pode ser uma das coisas mais produtivas, uma das melhores escolhas a serem feitas. E essa é uma reflexão que é sempre boa de ser feita. Por exemplo, se você não tem certos anseios, ouvir uma coisa que basicamente diz que você vai fazer o contrário, não bate, não se alinha, entende? Então, se remete também em uma parte alinhamento. Então, vai nessa direção. Realmente, não é para atribuir valor de julgamento, isso é uma observação. O que eu acabei de falar aqui, você pode ir lá e verificar. Sobre a música também, a mesma coisa, tem estudos que mostram isso, né? Você basicamente consegue, PNL meio que comprova isso, né? Se a gente for a fundo. Então, não dá para meio que fugir vamos colocar assim, dessa realidade. E novamente, analisar e pensar sobre isso, né? E a partir disso agir de forma correspondente, eu vou ou não nisso. Eu particularmente até que vou em alguns eventos, mas para realmente esse cunho experimental, eu gosto de observar pessoas. E é realmente interessante você ir lá e observar comportamentos. E às vezes até mesmo se observar, né? Sua reação perante eles. Pois mais importante que os outros é você se observar, né? Você ser um observador de si mesmo. É claro que isso fica um bocado complexo, mas se você entende o porquê você reage de determinada forma a determinadas coisas, você também consegue ver o que você de fato também reprime. Então, vai um pouco mais a fundo, dá para se ter insights em qualquer lugar. A questão é se você consegue pensar, se você consegue estar sóbrio o suficientemente para ser capaz de chegar a essas conclusões. Pois assim, a todos nós vem o constante sussurro. A questão é se você está preparado, se você tem o foco bastante para ouvi-lo. E essa é uma coisa curiosa, pois de fato o tempo todo ocorre. Se você possui silêncio interno suficiente, você acaba chegando à realização de que tudo é muito claro, sabe? As coisas se encaixam de forma meio que natural e perfeitamente. A questão é que o ruído impede que nós vejamos esse caminho, que nós vejamos essa trilha a ser seguida. Mas isso demanda que você entenda e elimine essas coisas que
estão desalinhadas com o que você almeja, né? E talvez essa seja uma das coisas. É claro que não dá para se pular etapas, né? É necessário que às vezes você precise ir lá e entenda como algo funciona, você precisa ter certas experiências. É o processo da vida como algo educacional, então não se deve negar absolutamente, novamente, não se deve afirmar dessa água não beberei, pois é realmente, vamos colocar assim, tentar o Murphy, tentar Deus no caso, né? Então, e tem aquela expressão bíblica, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu acho que se remete um pouco a isso, pois existe essa pegadinha que humanos que tendem a serem um bocado, vamos falar assim, arrogantes na sua expressão, egóicos demais, são superiores a tomar uma rasteira. E exatamente por isso, pois esse tipo de afirmação é o que vai fazer com que você seja obrigado a fazer exatamente aquilo que você se nega a fazer. Então, não existe uma escapatória nesse sentido, né? É bom entender e depois, se você, claro, achar, tomar uma ação consciente pós, com informação, nada, e não seguir absolutamente coisas sem avaliar propriamente. Enfim, eu acho que eu fugi um pouco do tema inicial, pois se a gente for realmente pensar, Carnaval é uma festa brasileira no qual as pessoas se soltam, né? Fazem aquilo que querem, sempre quiseram fazer, mas não podem. Essa é a realidade. Então, sempre se remete a isso. E então tem que ter esse cuidado. E novamente, se você cai nessa lógica, é interessante pensar o porquê que você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer, o que te trava, o que te impede, por que sim, por que não ali, né? Chegar a essas conclusões, mas isso é um exercício individual que todos devemos fazer. Eu tenho as minhas razões, cada um terá a sua respectivamente, mas isso é um exercício de autoconhecimento, não existe uma resposta pronta. E essa reflexão que eu deixo, pois, é claro, também você não deve ficar filosofando e deixar de, vamos colocar assim, curtir o momento. Existem coisas e coisas, mas o pensar é sempre essencial, em particular se você almeja qualquer coisa um pouco maior, mas não só isso, mas se você não quer ser mais uma ovelha na manada, né? Se você realmente quer ir contra a manada, como eu colocaria assim, o desafio é sempre, não é seguir todos, é você, enquanto todos estão indo para cá, você ir para a direção oposta, que seja ao custo de que todos se virem contra você, ao custo de que todos às vezes ataquem você, ou, saber, façam coisas contra você, pois aí que reside a coragem. Não existe coragem alguma em seguir, vamos colocar assim, mais do mesmo, em ser mais um em meio à multidão que faz o que todos fazem, mas sim você ser tão diferente que talvez você possa ser crucificado por isso, que você possa ser apedrejado por isso, que você possa ser esquartejado, ou que você possa ser, alguém vai lá e arranque sua pele viva, como aconteceu no passado com muitos que se atreveram a fazer aquilo que é diferente, né? Ou ser investigado por inquisições, entre aspas, ou ser realmente questionado de forma pesada sobre aquilo que você se propõe, que você deixa como um trabalho intelectual. Enfim, se remete a isso. E vejo como algo tão simplório pode trazer insights poderosos. E esse é o ponto. Se você pensa qualquer exemplo, qualquer situação, você pode extrair um insight incrivelmente poderoso. É uma coisa que eu estava até conversando com um amigo em tempos recentes. O quantas vezes você para realmente olhar para as coisas, e não simplesmente... Se você tem essa abertura, você consegue ter insights poderosos sobre, sabe, coisas incrivelmente complexas através de coisas simples. Basta você realmente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas isso é um processo, isso é algo que todos devemos exercitar, no entanto que leva tempo e se vê como algo relativamente simples, como, vamos dizer assim, excessos que você pode ver em uma data comemorativa podem levar você a pensar sobre tantas coisas diferentes, o efeito de música no seu inconsciente, o efeito de substâncias, como isso vai te colocar, vamos dizer assim, te tornar permissivo, talvez, como vai te tirar suas inibições, certo? Como isso vai talvez fazer com que você se torne diferente ao longo do tempo sem que você perceba por ouvir padrões repetidos, como talvez ações dessa natureza também podem ter consequências permanentes, como, sei lá, filhos, se você se engaja em atividades sexuais num período desse sem proteção adequada, ou sei lá, se você bebe numa situação dessa, se você dirige, você se acidenta, um prejuízo financeiro, ou pior, se você se acidenta e causa um dano a um terceiro completamente, sabe, tirar uma vida de alguém muitas vezes, ou não apenas você se ferir, mas ficar ferido em um ponto no qual não há recuperação, isso está sempre dentro dessa possibilidade. Então, se a gente for realmente parar para pensar, existem infinitas possibilidades para absolutamente qualquer dada coisa. Se você for realmente trabalhar com extrapolação, avaliar as possibilidades de toda e qualquer ação, você cai meio que numa trava, numa paralisia por excesso de análise.
É claro que você tem que ser coerente nesse sentido, né? No entanto, se você consegue tocar nesse conceito, você é capaz de fazer essas extrapolações. E você chega a insights interessantes e até mesmo poderosos sobre algumas coisas. Então, é sempre um exercício que eu não apenas recomendo, mas que eu diria que é essencial a todos que têm essa busca genuína pessoal, né? Mas essa reflexão que eu deixo com vocês hoje aqui, que eu acho que eu fui em uma direção completamente diferente, mas se vocês tiverem sugestões, dicas, críticas também, pode deixar nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até!